Estamos de volta para falar sobre saúde. Hoje está conosco aqui no estúdio o presidente do Conselho Federal de Medicina, Roberto Dávila. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, tudo bem? Laura, tudo bem. Bem, com ele vamos conversar sobre o estudo que mostrou que pouco das obras do Plano de Aceleração do Crescimento, o famoso PAC, para ampliar o acesso à saúde, foi executado no Brasil e aqui no estado também. Então, antes, vamos acompanhar alguns dos números apontados pelo estudo do PAC? Perfeito. Pode rodar. Em 2011, foram prometidas a construção ou ampliação de 264 unidades básicas de saúde em Mato Grosso do Sul, das quais apenas 37, ou seja, 14%, foram concluídas. Também estavam previstas 5 unidades de pronto atendimento, mas até dezembro de 2013, nenhuma havia sido concluída. Também constam no programa iniciativas de saneamento voltadas à qualidade da saúde em áreas indígenas, rurais e melhorias sanitárias nas cidades. Dentre as 211 ações desta natureza, 72 foram entregues. Os 109 empreendimentos concluídos desde 2011 em Mato Grosso do Sul fazem com que o estado apareça em 9º lugar na lista de unidades federativas com o maior número absoluto de obras inauguradas. Em termos percentuais, o estado aparece com o 2º melhor desempenho e acima da média nacional, 11%. E aqui no estúdio a gente conversa com o presidente do Conselho Federal de Medicina. Presidente, como o Conselho Federal interpreta esses dados? Porque mesmo nós tendo esse número, que nós estamos tendo um número que não foi satisfatório, né? Nada satisfatório, nós sustentamos o 2º lugar no país. Isso é para você ver como em todo o país foi ruim, foi pior ainda do que o Mato Grosso do Sul. Apenas o Acre se sobressaiu com 33%, mas a média nacional foi apenas em torno de 10% a 11%, mas com muitos estados, inclusive da região sul e sudeste, apenas 4%, 6%, 7% das obras concluídas em 3 anos de promessa. Essas promessas foram feitas em 2011, no PAC 2, o PAC da Saúde, porque essa é uma reivindicação não só dos médicos, mas de toda a sociedade. Claro. Melhorar a infraestrutura, os postos estão sucateados ou inexistentes, os hospitais de emergência estão superlotados. Então, a UPA era uma possibilidade de você dar um lugar digno para as pessoas serem atendidas e para os médicos as condições de realizarem os atendimentos com qualidade. E você vê que, além do pouco dinheiro, você tem uma incompetência gerencial. Essa é a conclusão então, principal. Então, para o CFM não é uma questão de falta de recurso? Veja bem, a gente acha que o recurso é pequeno, porque o Brasil é um dos países que menos investem dinheiro público na saúde pública. Esse é um problema muito sério que nós temos, porque os países que têm um sistema público de saúde, como exemplo a Inglaterra, que é tão citada pelo governo como um dos melhores sistemas públicos de saúde, Inglaterra, Canadá, Portugal e Espanha, eles aplicam até 80% do gasto total em saúde, 80% é dinheiro público. Quer dizer, é uma questão legislativa, então? Não, é uma questão de vontade política. Esse governo não coloca a saúde como prioridade. Tanto que naquilo que nós chamamos de gasto nobre, o dinheiro de investimento, a saúde aparece em 5º lugar. Apenas 8% do dinheiro total que o governo tem para investir em obras, ele prefere investir na infraestrutura, Copa, estádios, e o Ministério da Saúde aparece em 5º lugar em termos de prioridade. Ou seja, o governo gasta pouco em saúde, do gasto total apenas 45%, para 150 milhões de pessoas, porque os outros 50 milhões pagam plano de saúde ou desembolsam do seu próprio bolso o tratamento particular. Então você tem uma defasagem, 55% do gasto total, 50 milhões é que pagam do seu próprio bolso. E 45% do gasto total para 150 milhões, enquanto os outros países botam 80%, o Brasil coloca apenas 45%. Há um subfinanciamento crônico e há também uma administração absolutamente incompetente. Já estão anunciando o PAC 3, com 10% é a média nacional, 10, 11% das obras concluídas somente até dezembro de 2013. É lamentável. Diante desses dados, o Conselho Federal de Medicina pode tomar alguma atitude
inclusive jurídica, Sim. em prol dos profissionais que trabalham, principalmente na área pública? Sim, é o que nós estamos fazendo, mas o Ministério da Saúde não nos ouve. De um tempo para cá, ele resolveu, pelo contrário, desqualificar o médico brasileiro. É lamentável o que está acontecendo, porque quando nós íamos ao Ministério, íamos para as ruas, inclusive participamos dos movimentos de rua do ano passado, pedindo condições de trabalho, infraestrutura, uma carreira de Estado para os médicos do SUS, assim como tem as dos juízes. Os juízes estão no interior porque eles têm uma carreira. E aí eles podem dar segurança aos seus filhos. Os promotores... E eles vão para o interior. E aí como é que o governo respondeu? Respondeu com médicos estrangeiros, dizendo que os médicos brasileiros, e aí foi a desqualificação inaceitável para nós, dizendo que os médicos brasileiros não queriam ir para o interior. Isso é uma mentira que o governo vendeu. Queremos ir, mas queremos as condições de trabalho e uma carreira. E ele respondeu trazendo médicos que ele sequer quis avaliar a competência, não passaram por nenhuma avaliação. E nós temos provas de que se são médicos mal formados, com menos da metade da carga horária que nós, médicos brasileiros, temos que passar numa escola de medicina. Por exemplo, o médico brasileiro precisa estudar, no mínimo, 6 anos, 7.200 horas. Depois tem a residência médica, que ainda pode durar de 2 até 5 anos. Esses médicos, nós vimos alguns diplomas de 2.800 horas só de formação, ou seja, menos do que a metade do que um médico brasileiro tem na sua formação. Isso é um risco enorme para a população e, por isso, esses médicos não foram registrados nos conselhos, eles não têm um número de inscrição, eles estão registrados no Ministério da Saúde e, para nós, são agentes de saúde, não são médicos, são estudantes que não têm a supervisão e a tutoria, como a lei determina. Há uma série de equívocos que nós estamos denunciando, fomos ao judiciário e vamos continuar esclarecendo a população que a população tem que exercer cidadania e tem que exigir o melhor. E o judiciário já deu uma posição para vocês? Nós estamos com a grande questão hoje está no Supremo Tribunal Federal, que está avaliando a constitucionalidade dessa lei. Há problemas trabalhistas. Hoje o Ministério Público do Trabalho tem também uma ação na Justiça contra a forma com que eles foram empregados, porque eles não são estudantes de pós-graduação, eles são trabalhadores mesmo, mas foram contratados com uma bolsa como estudantes, sem supervisão, sem tutoria. Eles também se submeteram Claro, eles estão sofrendo também muito, porque eles são obrigados a vir, é um convênio maluco com um outro país específico, porque esse programa foi feito para trazer cubanos. Eu quero um bem enorme a todos os estrangeiros, eu sou filho de imigrantes, dos açorianos que foram para a ilha de Santa Catarina no século XIX, e lá nós convivemos com alemães, com italianos, com austríacos. Eu conheço bem o que é a vida de um imigrante de um outro país para cá. O problema não é esse. Não é esse. O problema é que isso foi feito para financiar, e o ministro da Saúde disse, não, o dinheiro que vai na diferença, paga-se só uma quantia para os médicos, que é Cuba que paga, e o restante vai para financiar o sistema de saúde cubano que precisa melhorar. E o nosso? E as pessoas no chão, nos hospitais, sem atendimento. Tem cirurgias marcadas para daqui a 7 anos. A pessoa entra na fila de uma cirurgia num hospital público do Rio de Janeiro, é um hospital federal, leva até 7 anos para conseguir ser operado de uma hérnia. E a população brasileira assiste isso passivamente e aceita que se melhore o sistema de saúde cubano. Isso não existe, não é possível. Por isso temos que exercer cidadania e nós, médicos, estamos esclarecendo a população. Esses números estão na internet, no CIAF, o Sistema de Administração Financeira do Governo, no Ministério do Planejamento, são públicos. O que nós fizemos foi pegar e em cada estado colocar, por exemplo, Campo Grande, 480 obras
prometidas, ao final de 3 anos, 109 apenas. E a grande maioria foi de ações de saneamento, que são as coisas mais simples e mais baratas. Presidente, esse vai ser um dos assuntos comentados durante o Fórum Nacional de Ensino Médico, que vai começar amanhã? Esse assunto está sempre na pauta, porque se refere à Lei 12.871, que criou esse programa. Mas nesse programa também existem outros equívocos, como a abertura indiscriminada de escolas médicas sem um corpo docente qualificado, sem mestrado, sem doutorado. O que a gente vê? O Brasil não tem condições de atender essa população toda, não tem estrutura, não tem postos de saúde suficientes, não tem hospitais. Aí começa a jogar no mercado muitos médicos. Mas as faculdades não estão tendo... Elas não têm hospital, estão abrindo escolas sem hospital para campo de treinamento, estão fazendo convênios com prefeituras em unidades de saúde, sem a menor condição de um jovenzinho aprender um pouco de medicina. Então, é algo que vai crescendo, é uma bola de neve perigosa, porque serão médicos mal formados, e a gente observa que o governo não está interessado em qualidade, está interessado em produzir números. É um governo midiático, né? Ele só gosta de lançar campanhas, de fazer PAC 2, agora PAC 3, mas nada de palpável, nada de benefício específico para a população. O risco tende a aumentar, porque são escolas que estão sendo abertas sem a qualificação do corpo docente, sem as condições de ensinar medicina adequadamente, e vai provocar um excesso de médico, porque o que está acontecendo? Os médicos estão concentrados nas grandes capitais, nas grandes cidades, no litoral, porque lá é que está as condições de trabalho, lá é que estão os aparelhos. Isso não é só com médico, isso é com dentista, enfermeiro, engenheiro, todos estão concentrados na região sul-sudeste, no litoral, e aqueles abnegados que enfrentaram o caminho do interior, a região centro-oeste, a região norte, são verdadeiros abnegados e que trabalham mesmo em condições inadequadas. Então, não é o médico estrangeiro provisório, sem qualificação, que vai resolver o problema do país. Isso é improvisado, não é adequado, é um equívoco. Cansamos de falar isso para os ministros da saúde, o anterior e o atual, mas parece que eles têm outros interesses, até eleitoreiros, do que propriamente de resolver a situação de saúde do país. Por isso é tão importante que as pessoas que nos assistem, você telespectador, a população de Mato Grosso do Sul, preste atenção, né, nessa questão da área pública, da saúde pública, e deve denunciar, deve reclamar mesmo, inclusive para o Conselho Regional de Medicina. Sim, claro, é só a ação dos médicos, mas hoje nós estamos em contato, fizemos convênios com o Ministério Público, federal e estadual, e as pessoas precisam nos ajudar a melhorar a saúde do país. Presidente, eu queria ter mais tempo para conversar com o senhor também sobre a área privada, né? Os médicos que atuam na área particular, que esse é outro problema. As pessoas mesmo pagando, às vezes ficam sem atendimento, porque não há um consenso, né, entre a empresa que gere esses médicos, né? Mas infelizmente não houve tempo. Fica para a próxima, eu voltarei. Acho que no Fórum Nacional vocês vão discutir sobre isso também, né? Com certeza. Boa tarde, obrigada pelas informações. Boa tarde.